Vamos abrir a palavra do Senhor, palavra viva e eficaz, palavra poderosa. Jeremias capítulo 35 de Jeremias. Nós temos aqui, queridos, um chamado à obediência. O Senhor estava dizendo ao povo, por boca do profeta Jeremias: será que vocês não vão aprender a lição, não vão obedecer às minhas palavras? Nós temos aqui um chamado à obediência. O exemplo dos recabitas. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. O Senhor disse a ele: vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele, com toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara de Maceias, filho de Salum, guarda da porta. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse: bebam. Não beberemos vinho, eles disseram, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem, nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar. Não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas e, assim, temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra esta terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, e essa era a palavra: será que vocês nunca vão aceitar as minhas advertências para obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, e eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele lhes deu, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei e eles não responderam.
E à casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos, fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem, para me servir. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Ele abra os nossos olhos. Foi assim que orou o salmista: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então nós estamos aqui diante da palavra do Senhor, palavra viva, palavra eficaz. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo próprio Deus. Assim escreveu Pedro, e Paulo escreveu: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ó queridos, que Deus nos dê a graça de amarmos a cada dia a palavra do Senhor, guardarmos a palavra no coração, meditarmos na palavra de Deus, memorizarmos as Escrituras, guardarmos a palavra de Deus no coração e conhecer a Deus a cada dia, que seja esse o desejo do nosso coração. Nós somos herdeiros da reforma do século XVI, e dentre outros impactos que a reforma protestante do século XVI causou, uma delas foi uma volta às Escrituras Sagradas, a redescoberta das Escrituras Sagradas. Que Deus nos dê a graça de uma geração que aprenda a amar a palavra de Deus. Estou vendo muitos jovens aqui, e falo aos jovens porque como é bom ver jovens servindo ao Senhor, mas eu falo para você que é mais maduro também, e é uma bênção amar e servir a Deus e viver para o louvor da sua glória. Queridos, aqui está um texto profético que é palavra de Deus. E talvez você perguntou qual o significado dessa mensagem. E eu lembro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse texto nos fala a respeito do exemplo dos recabitas. Então nós precisamos entender um pouco quem eram eles e o que estava acontecendo aqui, para que a gente compreenda a palavra, interprete fielmente a palavra e aplique também a palavra com fidelidade. Nós lemos lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 55, que esses recabitas eram da família dos queneus. Você pode me dizer, mas você não disse nada, né? Família dos queneus, né? Mas os queneus, eles eram descendentes do sogro de Moisés, aí já ajudou, não é? Então eles eram descendentes do sogro de Moisés. A gente tem uma referência no livro de Juízes, capítulo 1, verso 16, e há uma outra referência também no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 11. E nós aprendemos lá em Juízes que eles foram adotados pela tribo de Judá. Eles eram estrangeiros, mas eles foram adotados pela tribo de Judá, e é muito significativo isso, a tribo de Judá, porque foi da tribo de Judá que veio o Messias. Eles eram uma tribo nômade, viviam no norte de Israel, e como o texto diz aqui claramente, eles não construíam casas, viviam em tendas, eles não plantavam vinhas, né? E não tomavam vinho. Eram abstêmios, né? Bem profundamente radicais. Agora, queria só chamar a atenção aqui no início, que esse capítulo do profeta Jeremias não tem a intenção de falar se o crente pode ou não consumir vinho, não é isso, né? Mais adiante, se houver tempo, vou falar um pouco sobre isso, né? O texto fala a respeito de dar ouvidos à palavra de Deus. Vejam quantas vezes
O texto repetiu: obediência e fidelidade. Obediência e fidelidade. E o Senhor estava tomando o exemplo de um povo estrangeiro que foi obediente e fiel, para dizer ao povo de Judá que eles não estavam dando ouvidos ao Senhor dos Exércitos, ao Todo-Poderoso. É isso que o Senhor está dizendo. Os recabitas deram ouvidos a Jonadab, o seu pai, e eles obedeceram a palavra dele. Mas o meu povo não dá ouvidos às minhas palavras. Eu tenho enviado os profetas, vários profetas, mas eles não me ouvem. Então o texto fala sobre isso. Por que é que esses que moravam no norte de Israel estavam agora em Jerusalém? É porque nesse momento do livro da profecia de Jeremias, os caldeus já estão começando a invadir Israel. Lembram-se, o mal vem do norte, eles estavam invadindo. Eles então saíram do norte e foram para o sul, foram para Jerusalém em busca de um lugar mais seguro. Então é esse o conteúdo aqui do texto, e esse é o pano de fundo para que a gente entenda. Então vou dividir em 4 partes essa exposição, as 2 primeiras bem objetivas e me deterei mais na terceira e na quarta divisões. Então, em primeiro lugar, os versículos de 1 a 5, nós temos aqui um teste. Vejam, eles eram estrangeiros, eles foram acolhidos pelo povo de Israel, como eu disse no início, adotados pela tribo de Judá, e agora eles estão em Jerusalém, e o Senhor fala a Jeremias, e o Senhor dá a Jeremias uma ordem inusitada. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que os recabitas não tomavam vinho. Então o Senhor diz a Jeremias: vá aos recabitas e faça um convite a eles. Em uma das câmaras do templo, você haverá de se reunir com eles e ofereça vinho a eles. E o texto diz, queridos irmãos, que Jeremias preparou ali uma recepção regada a vinho, e há muito vinho, porque o texto fala sobre jarras e copos que estavam diante deles, né? Olha aí comigo para o texto novamente, né? Verso 5: então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas, e lhes disse: bebam. Então, primeiro ponto, um teste. Segundo ponto, versículos de 6 a 10. Os recabitas permaneceram fiéis ao seu estilo radical de vida. Eles tinham um compromisso de obediência e de fidelidade. Queridos, quem estava oferecendo vinho a eles era um profeta de Deus, um homem de Deus, o profeta Jeremias, que era conhecido, muito perseguido, muito odiado por aqueles que não amavam a palavra de Deus, mas era um homem de respeito. E Jeremias estava fazendo isso em obediência ao Senhor. E aí eu vou ler de novo, versículos de 6 a 10, porque vale a pena essa atitude deles. Mas eles disseram: não beberemos vinho. Mas por que não? Não beberemos vinho porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou. E aqui abre aspas: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. O que acontece aqui, queridos, é que eles mantiveram fidelidade às promessas feitas. E só para você ter uma ideia, essa geração aqui estava distante de Jonadab mais de 200 anos. Então você pode imaginar isso. Mais de 200 anos depois da ordem de Jonadab, havia uma geração de recabitas andando em fidelidade, dando ouvidos às palavras de Jonadab. Jonadab, filho de Recabe, era um dos 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Lembram-se daquela palavra que Deus disse ao profeta Elias? Eles estavam entre aqueles que não se curvaram diante de Baal. Para você ter uma ideia, Jonadab foi um homem poderoso
que cavalgou na carruagem quando Jeú, lembram-se, quando Jeú foi usado para exterminar a casa de Acabe, aquele rei perverso. Jonadab estava lá e ele participou. Então, mais de 200 anos depois, estão aqui os recabitas em Jerusalém, e eles estão em uma parte do templo, uma câmara do templo, diante do profeta de Deus, e o profeta de Deus faz um teste com eles, né? Eles não sabiam que era um teste, mas é um teste. Bebam. Lá estavam as jarras de vinho e lá estavam os copos de vinho, e eles disseram não. Meus irmãos queridos, vivemos em um mundo caído, que de certa forma tem seus atrativos, um mundo que atrai os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e um mundo que está constantemente chamando os servos de Deus, os filhos de Deus, para um desvio da vida santa, da vida consagrada ao Senhor. Um mundo que diz que o importante é ser feliz, que diz que todo tipo de amor é válido, então vamos em frente, o que importa é ser feliz. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar, um moço aos 17 anos de idade, longe de casa, tinha sido vendido como escravo, revendido, agora era o mordomo da casa, o administrador da casa, e a mulher perversa preparou uma armadilha, cuidou para que não fosse descoberto o seu adultério. O marido, viajando, tirou todos os trabalhadores da casa e aproveitou-se da ocasião, porque José era mordomo daquela casa, e o chamamento dela foi: deita-te comigo. E a Bíblia ainda diz que José era bonito de porte e de aparência. Você pode imaginar esse moço, longe de casa, odiado pelos irmãos, tinha sido vendido como uma mercadoria, e a mulher insiste: deita-te comigo, deita-te comigo. E aquele moço de Deus diz: meu Senhor não me privou de nada aqui, porque ele era o mordomo, senão de ti somente, porque és a mulher dele. E ele disse: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Essa consciência da palavra de Deus, é isso que o Senhor está querendo ensinar ao povo de Israel, e a nós também, dando o exemplo dos recabitas, esse estilo de vida que estava fora de moda em Israel, mas eles tinham um compromisso, e era um compromisso de mais de 200 anos, e eles disseram: não, nós continuamos obedecendo a palavra do nosso pai Jonadab. Queridos, o nosso pai é o Senhor, o Todo-Poderoso, o grande Deus. Como os reformadores diziam, ele é insondável. Quem conheceu a mente do Senhor? Queridos, Deus é infinito, Deus é santo, Deus é tão puro de olhos. E vejam o privilégio que Ele nos deu a nós outros que cremos nele e que o servimos e que andamos na sua presença. Ele nos escolheu para sermos filhos, Ele nos chamou eficazmente. Jesus orou por nós, Jesus derramou o seu sangue por nós, Ele nos resgatou, Ele nos comprou. Nós somos dele, nós somos propriedades dele, nós somos o templo do Espírito Santo, santuário de Deus, nós pertencemos ao Senhor. E é um chamado à nossa vida, é um chamado à obediência. Deus não se agrada apenas dos religiosos, daqueles que apenas cumprem rituais, vão ao lugar do culto, obedecem a uma ordem litúrgica, mas o coração está longe do Senhor. Deus não se agrada disso. Foi o que Deus disse por boca do profeta Samuel ao rei Saul:
O obedecer é melhor do que o sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiros. Quantas vezes o Senhor falou por boca dos profetas: eu não tenho prazer nesse ajuntamento solene, porque o coração de vocês está longe de mim. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então nós temos aqui um chamado à obediência, à palavra daquele que é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus vivo. Que Deus nos dê a graça, queridos irmãos. Quando a gente estuda a história da igreja, épocas de despertamento espiritual, de quebrantamento, a gente percebe o quanto em algumas épocas a reverência ao Senhor era uma marca do povo de Deus, de gente que antes de começar a orar, colocava a mão sobre a boca, para não se precipitar, dizendo alguma coisa que não agradasse ao Senhor. Que Deus nos dê a graça de uma geração assim, que ame ao Senhor, que tema ao Senhor, que tenha por motivação a glória de Deus, que esteja disposta a perder nesse mundo, por obediência ao Senhor. Terceiro ponto, eu queria destacar aqui algumas lições que nós aprendemos com os recabitas. A primeira lição, e você, se tiver a sua Bíblia aberta aí, você pode olhar para o capítulo 34. Capítulo 34 é uma mensagem para Zedequias. Eu tenho pregado aqui na igreja algumas mensagens no livro de Jeremias e tenho dito o seguinte: os acontecimentos na profecia de Jeremias não estão em ordem cronológica, e uma prova está aqui. O acontecimento do capítulo 35 se deu 10 anos antes do acontecimento do capítulo 34, porque o capítulo 35 fala nos dias de Jeoaquim, e no capítulo 34 fala de Zedequias. Mas por que esses capítulos estão aqui? Porque eles mostram um contraste entre o rei Zedequias e os recabitas. Há um contraste evidente aqui. Por exemplo, o capítulo 34 é uma palavra do Senhor ao rei Zedequias, pouco antes de os caldeus terem invadido e destruído a cidade de Jerusalém. O capítulo 35 é um retrospecto ao reinado de Jeoaquim, pelo menos 10 anos antes. E o contraste entre esses dois capítulos é a diferença entre a quebra de promessas e a guarda de promessas. Zedequias foi alguém que quebrou suas promessas, que quebrou seus votos, enquanto os recabitas estavam guardando as promessas. Por exemplo, capítulo 34, versículo 11, mostra Zedequias quebrando uma promessa que havia feito. Era a promessa de libertar os escravos. E depois o texto diz que ele voltou atrás, ele mudou de ideia. Ele tinha feito uma promessa e ele voltou atrás. E aí, para a gente entender outra vez que ele quebrou a promessa, a gente precisa recorrer ao livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, de 12 a 18, que ele tinha feito um tratado com Nabucodonosor e ele não honrou a esse tratado. E depois veio o juízo de Deus sobre ele, dizendo que ele não iria morrer em Jerusalém, mas ele seria levado como escravo para a Babilônia. Então o texto mostra, capítulo 34, um rei que não honrava a sua palavra, que não cumpria suas promessas, e os recabitas, que eram obedientes, guardadores de promessas, eles entendiam que guardar uma aliança significa manter a palavra, não importa o que aconteça. E aí, quando estava estudando o texto, eu pensei na nossa experiência cristã e nos votos que nós fazemos. Por exemplo, os votos matrimoniais, falando aqui aos casados, né? Dia do nosso casamento é sempre um dia muito especial, e nós prometemos, nós homens, maridos, nós prometemos amar, honrar, cuidar, prover, proteger. Nós assumimos um compromisso
na alegria e na tristeza, na abundância ou na escassez, na saúde e na doença. Nós fazemos votos, as esposas fazem o mesmo, votos de cuidado, de amor, de fidelidade, de integridade, de caminhada. Ou então, quando nós apresentamos nossos filhos ao Senhor, aqueles que batizam as crianças são batizadas na fé dos pais, eles estão firmando uma aliança com o Senhor, ou aqueles que apresentam seus filhos, é a mesma coisa. O que é que eles estão prometendo? Prometem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, prometem orar pelos filhos, prometem ensinar a palavra de Deus aos filhos, prometem trazer os filhos à casa do Senhor regularmente, para que os filhos aprendam a amar ao Senhor, a palavra do Senhor, o povo de Deus. E nós fazemos promessas em várias áreas da nossa vida. A pergunta é: temos honrado essas promessas, queridos, na dependência de Deus? Porque nós só podemos ser encontrados fiéis na força que Ele supre, é com a graça de Deus. Por isso que a resposta mais honesta é: eu prometo, com a graça de Deus, eu prometo, na dependência de Deus, eu prometo, com a bênção de Deus, ser encontrado fiel. Zedequias, um rei que não levava em conta a sua palavra empenhada, e o nosso Senhor Jesus ensinou: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, porque o que disso passar vem do maligno. Então, queridos irmãos, os recabitas foram fiéis. Eu fico impressionado em lendo esse texto que eu gosto tanto, já li tantas vezes, mas foi tão especial para mim olhar para essa geração. Vejam, eles falaram geração após geração, falaram aquelas palavras. Mas como o nosso coração é perverso e ele tem essa tendência a se desviar dos caminhos do Senhor, não é? Por exemplo, você lê o livro de Juízes, começo do livro de Juízes, lá no capítulo 2, diz assim: depois da morte de Josué, e depois da morte dos anciãos que viveram muito tempo depois de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem os feitos do Senhor. Queridos, Moisés havia dito, palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, ao deitar-te, ao levantar-te. A ideia de inculcar é gravar pela repetição. Só que depois da morte de Josué e dos anciãos que viveram muito tempo depois de Josué, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Por que não conhecia o Senhor? Porque os pais não ensinaram seus filhos a palavra de Deus, a amarem a Deus. Houve uma ruptura. O salmista escreveu o Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos à presente geração, e ensinaremos também à geração vindoura os feitos do Senhor, para que eles aprendam a colocar no Senhor a sua confiança. Então nós temos aqui a primeira lição: fidelidade e obediência. Fidelidade aos votos. Eles honraram Jonadab, um homem, porque esses votos que eles fizeram, eles não têm nenhuma fundamentação na lei de Moisés, nada, foi algo espontâneo, voluntário. E eu fiquei pensando, por que é que eles não podiam construir casas e se morar em tendas? Obviamente eles eram nômades, e então eles armavam, desarmavam as tendas, mas não plantar. Eu fiquei pensando e meditando, será que não foi por causa dos perigos de apego a este mundo?
Porque, queridos, nós somos uma geração tão apegada às coisas, né? Porque nós somos apenas peregrinos aqui. É impressionante isso, às vezes não nos damos conta, nós somos peregrinos. Essa cidade aqui é temporária, esse não é o nosso lar. Como o escritor aos Hebreus escreveu, nós aguardamos a cidade cujo construtor e arquiteto é o Senhor. Foi assim com Abraão. Abraão viveu como um peregrino, foi um homem rico, mas o seu coração não estava nas suas riquezas, porque quando houve um conflito entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló, o seu sobrinho, o que ele fez? Chamou Ló e colocou toda a terra diante dele. Isso é desapego. Ele não disse a Ló: olha, Ló, você tem cuidado de você há muito tempo e você sabe, você está ficando pesado, né? Então vai embora, leve suas coisas. Não, ele coloca toda a terra e diz: se você for para a direita, eu irei para a esquerda, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Desapego. O seu coração não estava nas coisas, embora tenha sido um homem rico, mas o seu coração estava no Senhor. E não é sem razão que Abraão é chamado na Bíblia em 3 ocasiões de o amigo de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. É muito comum você ler no livro do Gênesis, e ali Abraão edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Edificou um altar e invocou o nome do Senhor. E foi nessa caminhada que a sua amizade com Deus foi desenvolvida. Essa é a primeira lição: fidelidade, obediência. Segunda lição, queria chamar a atenção para essa verdade que está no versículo 14. Né? Olhe comigo aí na sua Bíblia. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. Segunda lição: honrar os pais. Êxodo 20, que nós conhecemos também: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Depois de 200 anos, mais 200 anos, os recabitas continuavam honrando a palavra do seu pai, obedecendo a palavra do seu pai. E uma palavra que aos jovens, adolescentes, os mais novos: a melhor maneira de os filhos honrarem seus pais é amando, servindo e obedecendo. Ouçam seus pais. Veja o ensinamento no livro de Provérbios. Ouça o ensinamento do seu pai. Atente para as instruções da sua mãe. Aos filhos mais velhos, honrar seus pais significa respeito aos seus conselhos e cuidado deles quando estão mais velhos. Quando eu faço uma visita pastoral a um idoso, geralmente eu leio, em muitas ocasiões eu leio o Salmo 71, que é a oração do ancião. E o ancião faz essa oração: não me abandone, Senhor, quando eu envelhecer, quando me faltarem as forças, não me abandone, Senhor. E o Senhor não abandona mesmo seus filhos, mas Deus usa como instrumento filhos que cuidam dos seus pais, que honram seus pais, que não abandonam seus pais, que amam seus pais, que cuidam deles. Deus abençoa os filhos que honram seus pais. Aqui nos versículos 18 e 19, nós temos uma promessa de Deus à casa dos recabitas. Vejam, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram aos mandamentos de Jonadab, pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. E Deus cumpriu a sua palavra. Depois do exílio, passados aqueles 70 anos, quando o povo de Israel voltou para a reconstrução da vida espiritual, dos muros, do templo, a reconstrução do país,
O responsável pela reconstrução dos muros foi Neemias. E ele registrou cuidadosamente o nome de um dos seus melhores trabalhadores. E um deles era Recabita. Olha que coisa maravilhosa. Neemias capítulo 3, verso 14 diz assim: a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele a edificou e ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Um dos melhores trabalhadores de Neemias foi um recabita. Que herança maravilhosa. Queridos, o último ponto que eu queria destacar aqui, e esse é o ponto principal desse texto e dessa mensagem do capítulo 35 de Jeremias, é esse chamamento, que atentemos para o Senhor e para a sua palavra. Versos 12 a 16. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre, de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes deu, mas este povo não me obedeceu. Essa é a lição aqui. Esse contraste entre a fidelidade dos filhos de Jonadab e a infidelidade dos filhos de Judá. Os recabitas fizeram o que seu pai lhes disse para fazer. Os israelitas recusaram-se a obedecer a palavra do seu Pai Celestial. E o livro de Jeremias mostra que depois de 40 anos de ministério de Jeremias, Deus se cansou da desobediência deles. Deus falava todos os dias com o povo, mas eles ouviam mal. Seus profetas advertiam, mas eles não davam ouvidos. E você sabe que poucas coisas são mais frustrantes para os seus pais do que filhos que não obedecem, filhos que não honram seus pais. Imagine a gravidade de não dar ouvidos àquele que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor, Pai Celestial. Irmãos, algumas breves aplicações para concluirmos, né? Então, primeiro, o objetivo principal desse episódio foi mostrar que os recabitas escutaram a palavra de um antigo líder e eles obedeceram de geração em geração. Eles foram contando de geração em geração e assumiram aquele compromisso da obediência e da fidelidade. Então, aqui uma palavra aos pais, né? Criemos nossos filhos para o Senhor. Nós somos os discipuladores dos nossos filhos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a presente geração. Todo filho de Deus precisa ser ouvinte da palavra do Senhor. Escute a palavra do Senhor para encontrar sabedoria para a vida, para viver uma vida que agrade a Deus. Os filhos de Recabe são um exemplo para nós, um exemplo de obediência. Mas eu não poderia terminar sem dizer do nosso maior modelo de obediência, daquele que é o paradigma, daquele que é o padrão, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia diz
Uma ocasião, os discípulos se aproximaram dele, tinham ido comprar comida. Mestre, come, trouxemos alimento. E ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Foi o Filho Jesus que orou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós temos um salmo messiânico, Salmo 40, e no verso 8 está escrito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. É em Jesus, que foi obediente, Jesus que é o Salvador, Jesus que é o Redentor, que nós temos vida, nova vida, um novo coração, que nós temos transformação, que nós temos libertação, que nós temos uma vida para ser agradável a Deus. Ó, queridos, que essa palavra tenha falado ao seu coração, ao meu coração. Aprendamos a lição, ouçamos a palavra do Senhor e pratiquemos a palavra do Senhor. Não sejamos apenas ouvintes, como escreveu Tiago, mas praticantes da palavra. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sempre que você se lembrar desse nome esquisito, né? Recabe, um nome esquisito, os recabitas, você se lembre também de Jonadab, o pai, e da orientação que ele deu, e diga: Senhor, tu és o meu pai, inclina o meu coração para só temer o teu nome. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver para o teu agrado, eu não quero cair nas armadilhas do mundo, me desviar dos teus caminhos, mas eu quero honrar o Senhor. Quando Paulo escreve sua última epístola, 2 Timóteo, no ocaso de sua vida, perto da morte, ele estava firme no Senhor. Ele diz: tenho sofrido todas essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ele diz também, na minha primeira defesa: ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Deus é fiel, o Deus a quem nós servimos, Deus é bom, Deus é gracioso. Que nossa vida seja para o louvor da glória de Deus, queridos. Que seja assim. Amém. Amém.